Para mim, gente, estatística é importante. Ah, sim, aqui temos duas referências, uma em inglês e uma em português. Bioessays with Arthropods. Eu já sou formada há 30 anos e esse foi uma das bíblias que eu tenho usado sempre ao longo da carreira, então, bastante compreensiva, de alta qualidade, e agora há mais pouco tempo tive o prazer também de ler o trabalho de Carvalho Heral, em português, que também bastante descritivo e com detalhes, inclusive, de como se usar R, que é um dos potenciais aí das opções de análise de provas. Então, recomendo qualquer um dos dois, ou os dois, leitura em inglês e em português. Próximo, Jana. Mas, para mim, como eu ia dizendo, gente, estatística é ferramenta, né? E existem muitas ferramentas, muitas possibilidades. É extremamente importante para qualquer pesquisador planejar o trabalho e pensar como esses resultados vão ser gerados antes de entender quais as metodologias disponíveis, porque qualidade entra, qualidade sai, e se os resultados, se os dados gerados não forem bem gerados, vamos assim dizer, não há estatística que resolva o problema. Então, é muito, muito importante. O Zé estava falando aí que tem muita gente que acumula resultados ao longo do tempo e depois fala assim, nossa, o que eu vou fazer com tudo isso? E nunca deve ser assim, deve ser o contrário. Você deve pensar bem antes de sequer gerar o resultado, como você vai trabalhar esse resultado e não depois, porque aí fica muito complicado e você fica tentando enfiar, às vezes, um quadrado num redondo, que é o que o pessoal, infelizmente, faz muitas vezes. Então, importantíssimo entender quais são as limitações de algumas metodologias ou quais são as premissas, principalmente. No caso de análise de probables, a premissa básica da estatística paramétrica, da homogeneidade das variâncias e da normalidade da distribuição. E muitas vezes eu tenho que dizer que raramente, se alguma vez, quando os cuidados foram tomados no planejamento, eu consegui ver resultados onde a normalidade não era apresentada, onde não havia homogeneidade das variâncias. Então, essas problemáticas são geralmente relativas ao tamanho da amostra, a como foi feita a amostragem e, às vezes, até a como o experimento foi conduzido. Então, novamente, corrigir antes de começar e não depois, porque a estatística não é uma muleta para corrigir o resultado. Então, toda a minha fala hoje vai ser em cima disso, realmente planejar os experimentos, entender bem quais são os objetivos, naquele objetivo qual o melhor método, qual o melhor delineamento experimental, gastar pelo menos 50% do tempo planejando, os outros 50% executando, e depois talvez uns 10% fazendo as análises estatísticas, geralmente é o contrário. A gente gasta 1% planejando, 90% fazendo, e depois coçando a cabeça como é que eu vou avaliar esses resultados. Então, vamos lá, Jana, para o próximo slide. Planejando os experimentos. Novamente, qual o objetivo do experimento ou estudo? Estamos fazendo a descoberta de novas moléculas, fazendo triagem de novos compostos, o nível de detalhe é menor quando você tem uma triagem de muitas moléculas ao mesmo tempo. Existem metodologias específicas, existem formas mais eficientes de fazer o trabalho que nem sempre é voltado a probit, pode ser simplesmente uma dosagem mais alta, sim ou não, sim ou não, sim ou não, e depois você entra em maiores detalhes numa segunda ou terceira etapa de seleção. Determinação de níveis de resistência em populações de campo, em colônias selecionadas em laboratório, aqui é extremamente importante, gente, eu vejo em tantas, até hoje, em publicações onde se fala em 5 vezes nível de resistência, 10 vezes nível de resistência. Gente, esses níveis de diferença entre, por exemplo, LC50, às vezes existem dentro de uma mesma população. Se você testar aquela mesma população com aquele mesmo método, hoje, daqui a um mês, daqui a 3 meses, você às vezes tem 5 vezes de diferença. E isso
a gente pode conversar sobre isso em mais detalhes depois, mas isso geralmente, tomadas todas as devidas proporções, pode ser a precisão inerente daquele método. A própria variabilidade que ocorre em populações que são criadas em um laboratório pode mudar, oscilar. Então, conhecer essas oscilações e depois interpretar os resultados em contexto é extremamente importante. Eu sempre falo que, ao se falar em nível de resistência, qualquer coisa abaixo de 10 é só barulho. É só barulho, porque você pode testar 5 colônias suscetíveis de laboratórios diferentes e ter 5, 7, 8, 10 vezes de diferença em suscetibilidade, ou até o extremo de testar uma mesma colônia inúmeras vezes e também ter essa oscilação. Então, entender essas oscilações inerentes e que fazem parte do método e quase que excluí-las e só acima delas considerar um valor significativo é extremamente importante. E aí é a gente usando o chapéu do biólogo, do agrônomo, do pesquisador, que é o mais importante, e depois entendendo as ferramentas que podem ser usadas para fazer a estatística da experimentação. Características dos inseticidas a serem avaliadas, extremamente importante. Se nós vamos testar um adulticida, um larvicida, um ovicida, se o inseticida age por ingestão ou por contato, obviamente, não precisa nem dizer que tem um impacto enorme sobre o método de bioensaio que vai ser escolhido. Se age de forma rápida ou lenta, se for um produto que age de forma lenta e o bioensaio acaba, vamos dizer, com 48 horas, você às vezes perdeu metade da curva de dose-resposta, você só começou a ver o efeito e o resto do efeito vem depois. Ou ao contrário, se a resposta é muito rápida e você só faz a primeira leitura depois de um dia, você tem tudo morto ao final daquele um dia, você perdeu também a sua curva de dose-resposta. Qual a rota de exposição do inseticida? E vamos fazer um bioensaio para avaliar essa rota de exposição de forma direta ou indireta. E aí temos, por exemplo, as exposições tópicas, onde se faz uma aplicação muito mais precisa sobre o tórax do inseto, por exemplo, e podemos expressar a LC50 em microgramas da toxina ou da substância por grama ou miligrama de peso vivo, ou uma forma indireta, onde se faz uma pulverização do ambiente onde o inseto está ou se alimenta, e aí podemos expressar a LC em miligramas por centímetro quadrado de área tratada, por exemplo. Quais as características e a fase de desenvolvimento do inseto a ser testado, a ver com a forma de ação do inseticida também, e se vamos testar formas jovens ou adultos, e que tipo de resposta será medida. A gente fala de uma forma mais simplificada sempre em mortalidade, mas mortalidade pode não ser a resposta ou a variável que está sendo medida. Por exemplo, velocidade do efeito, o tempo para matar, a inibição da alimentação em reguladores de crescimento, a inibição da muda, por exemplo. E a única coisa que muda aí na sigla é, em vez de você dose letal, você faz a dose para efeito. O E é de efeito. Então, dose efetiva, qualquer que seja o efeito que você está medindo. E aí a gente vai falar por que da preferência pelos 50% aí daqui a pouco. Próximo slide, Jana. Algumas sugestões para começar. Por onde começar? Eu diria que a seleção das doses é extremamente importante, é melhor mais do que menos sempre. Aí uma regrinha é que se termine com 5 pelo menos, às vezes você precisa de 10 ou mais na fase de seleção de doses, porque quando depois você vai fazer o teste de ajuste, pode ser que algumas das doses tenham caído fora do ajuste e você possa precisar eliminá-las, preferencialmente a repetição do experimento com doses já previamente testadas é a melhor forma. No final, um mínimo de 5 doses,
que deem aí, garantam uma mortalidade entre 5% e 99% para a gente poder fazer uma boa linha de regressão. Mínimo de 100 indivíduos por bioensaio, é meio que uma regra, mais é sempre melhor, mas você entra em limitações aí de recursos e de tempo. Por exemplo, 10 insetos por um recipiente ou uma unidade experimental, vezes 10 repetições por dose, daria esse exemplo de 100 indivíduos. Repetições, para mim uma repetição, ela tem que ser feita nas mesmas condições, em datas diferentes, com novas diluições, com novas amostragens de insetos. Muitos pesquisadores entendem como repetição, vamos dizer que sejam bandejas. Vamos colocar 5 bandejas, são 5 repetições. Todos os indivíduos foram tratados com as mesmas diluições, vamos dizer que seja uma dieta, a dieta foi preparada de uma certa forma, os insetos foram tirados 3 dias antes, vamos dizer, os ovos, vamos dizer que a gente está trabalhando com lagartas de segundo Easter, foram tirados de um grupo, foi feita uma amostragem, vamos dizer, de uma população laboratorial, daquela gaiola foram tirados ovos que geraram lagartas que vão ser utilizados, então foi uma amostragem, isso é uma repetição. E eu sugiro que sejam feitas pelo menos 3, porque em algum desses momentos, nesses bioensaios, pode ser que haja alguma coisa que foi feita fora do esquema da experimentação e se consegue eliminar essa repetição, e muitas vezes a Jana vai poder falar com vocês sobre isso, tanto na fase de seleção de doses, que é extremamente importante, às vezes a gente gasta mais tempo na seleção de doses, a maioria das vezes, do que com o experimento em si. Depois que você tem aquelas doses locadas, que você está confiante que vão repetidamente te dar o resultado que você espera, o trabalho entra mais assim no autopilot. Mas essa fase aí de realmente selecionar as doses e a metodologia de ensaio mais apropriada para aquele tipo de objetivo e de experimento, extremamente importante. E aí vocês veem um exemplinho, a base, onde você tem as concentrações em escala logarítmica 10, e as mortalidades seria um exemplo clássico aí de textbook, que provavelmente vai dar um fit muito bom na curva de regressão. Próximo slide. Novamente, vocês estão vendo que a importância do planejamento do experimento, então vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Unidade experimental depende de como o experimento for montado, mas exemplos, uma folha com uma lagarta de terceiro Inster, por exemplo, de uma Helicoverpa que é canibal, melhor colocar só uma, porque senão você fica sem. Então, uma unidade experimental seria uma folha, por exemplo, com uma lagarta de terceiro Inster. Pode ser uma placa de Petri com 10 adultos, pode ser uma gaiola, depende do que você está montando no seu experimento, mas é importante ter em mente qual é a minha unidade experimental. A casualização, obviamente, para evitar tendências, garantindo que os resultados representem a resposta daquela unidade experimental. A padronização e consistência dos tratamentos, garantindo que só o tratamento, no caso a dose, a variável explicativa está variando, e que todas as outras podem ser controladas, e a testemunha, nem precisa dizer que a testemunha é essencial para podermos separar a mortalidade natural ou mortalidade causada pela manipulação dos insetos, e possamos excluir essa mortalidade do contexto da análise estatística. No caso de mortalidade, eu preferia não ter nenhuma na testemunha, às vezes é muito difícil, com experiência e com cuidado é atingível, em hipótese alguma, usar experimentos onde a mortalidade foi acima de 20%, para mim qualquer coisa acima de 10 já é bastante ruim, e é melhor procurar saber o que está acontecendo, ou aqueles insetos não estão saudáveis, ou havendo alguma situação na manipulação que está causando uma mortalidade acima da esperada. O fato é que existem sim, novamente, maneiras de você fazer uma correção de mortalidade, mas não é o ideal. Então, vamos fazer correção de uma mortalidade de 2%, de 3%, de 5%, mas uma mortalidade de 20%, o melhor é procurar saber por que os insetos estão morrendo sem causa conhecida. É importante conhecer a causa.
Uma outra forma que nós utilizamos trabalhamos bastante com baculovírus e que são inseticidas de ação mais lenta, é que às vezes nós fazemos, às vezes não, por praxe, fazemos todo o bioensaio, fazemos a leitura final, vamos dizer que seja aí a 5 dias. Então, nos primeiros 24 horas, a gente desconsidera, tratamos mais insetos do que vamos precisar, se vamos precisar de 50, tratamos 100, e depois, ao final de 24 horas, transferimos com bastante cuidado somente os insetos que sobreviveram aquelas primeiras 24 horas. Consideramos aquelas primeiras 24 horas, qualquer inseto que morrer nesse período foi por alguma causa que não é o baculovírus, e então a gente exclui esses insetos. Então, ajuda muito a reduzir, e aí geralmente temos mortalidade natural 0. Replicações, já falamos sobre isso, a intenção é de casualizar qualquer efeito relacionado a fatores não controláveis, até mesmo a posição na BOD, gente. Pode ter que fazer em blocos se achar que existe alguma diferença ali, você tem que realmente manter as condições, todas que não sejam a dose, o mais padronizadas possível. Próximo slide, Jana. Bom, e agora vamos falar de dose, gente. Dose, todas as substâncias têm potencial tóxico. A dose é o que diferencia realmente o efeito. E uma dose sobre um determinado estágio larval, por exemplo, pode ser muito diferente o efeito do que sobre um indivíduo de idade mais avançada, e também os efeitos podem não ser, como eu já falei também, só de letalidade. Existem efeitos muito interessantes, por exemplo, com as diamidas, com o clorantraniliprol, por exemplo, que eu trabalhei durante muitos anos, onde a velocidade para parar de se alimentar é excepcionalmente rápida e tão importante quanto a letalidade. E às vezes você consegue, na triagem de diamidas, descobrir quais são as mais potentes, simplesmente olhando a velocidade de parar de se alimentar, que ocorre em 30 minutos, vezes a mortalidade, que ocorre em 72 horas. Você tem uma eficiência de triagem, por exemplo, de diamidas, muito elevada quando você usa como o efeito a ser medido o tempo para parar para as mandíbulas pararem, ou seja, para a paralisia muscular. Dose extremamente importante, seleção de doses extremamente importante. Vamos lá, Jana. Relação de dose e resposta. A dose, as doses selecionadas, e a resposta, como eu falei, que não é só necessariamente mortalidade. Importante entender o que a gente assume. A resposta é o resultado da dose administrada, e não qualquer outra variável, por isso é importante padronizar as outras variáveis, e a intensidade de resposta está relacionada à concentração nos receptores, que, por sua vez, está relacionada à dose administrada. O bioensaio nada mais é do que o método de quantificação da resposta, qualquer que seja, a dose administrada. Temos que ter certeza que ele é adequado para aquele produto ou grupos de produtos, para aquele inseto ou fase de desenvolvimento daquele inseto, e que é conduzido de uma forma a gerar dados consistentes e replicáveis. Novamente, aquela fase prévia de planejamento inclui alguns ensaios prévios para mensurar se aquele método realmente é replicável e entender a variabilidade intrínseca daquele método específico que foi escolhido. Próximo, Jane. Ainda na relação da dose-resposta, vocês veem aí à esquerda que quando você plota a resposta, mortalidade ou não, qualquer que seja a resposta, no eixo dos Y, numa resposta de 0 a 100, e a dose nos eixos do X, você obtém uma curva característica, e quando você transforma a dose em escala logarítmica, essa curva se torna de um formato S, ou sigmoidal, com resposta nos eixos dos Is e a variável explicativa no eixo dos Y. A curva sigmoidal, por natureza, ela aproxima-se do 0 em doses decrescentes e do 100 em doses crescentes, porém ela nunca atinge nenhum dos dois.
E vocês veem que a parte mais linear da sigmoide é essa fase intermediária, onde os intervalos de confiança são mais estreitos, e daí a preferência e a maior precisão das doses letais ao nível intermediário de 50%. Você pode obter também LCs 99, LC 25, você pode, mas com um grau, uma faixa de confiança muito menor, porque é onde as curvas fazem os platôs. Próximo slide, Jana. Interessantemente, nós falamos que a análise de Probit assume a distribuição normal, as curvas geralmente exibem uma distribuição normal, a curva sigmoidal pode ser expressa como um histograma de frequências, e vocês veem aí um exemplo abaixo, onde a mortalidade é expressa com a porcentagem de insetos que morrem em cada dose, menos a porcentagem de insetos que morreram na dose imediatamente anterior, e você, no final, obtém um histograma que representa uma curva em formato de sino, ou distribuição normal, muito conhecida aí, com 68,2% da população respondendo nessa faixa central menos um ou mais um desvios padrões ao redor da média. Próximo. O nosso conhecido Bliss, em 1935, propôs, ele não gostava de números negativos, e ele propôs converter as unidades de desvios, Normal Equivalent Deviations, ou NEDs, para probits, e, na realidade, acrescentando simplesmente número 5 a cada um deles, e essa unidade de conversão ficou conhecida como probit. Uma linha reta, como vocês veem aí nessa figura à direita, é obtida ao converter-se a porcentagem de mortalidade já corrigida em unidades de Probit e ao plotar a mesma versus a escala logarítmica da dose. E se vocês olharem aí na unidade de Probit 5, há como fazer a inferência na equação da reta e chegar ali ao ALD 50. Na época que eu fazia pós-graduação com Blair Siegfried, eu inclusive acho que deixei de reconhecer aí o Blair Siegfried e o Celso Moto, que nos ajudaram com os slides, que eu e a Jana falamos, nós não vamos ter tempo de montar isso tudo, manda os slides para nós. E o Blair fazia a gente fazer todos esses cálculos na mão, com uns papéis, umas folhas grandes de escala de Probit, e plotar tudo na mão, fazer todos os cálculos na mão. É a melhor forma de você realmente entender o que os softwares fazem por trás das cenas. Hoje, graças a Deus, não precisamos mais fazer isso tudo na mão, que era 3 horas para fazer uma análise de Probit, e agora se faz em 2 minutos. Mas é muito interessante para alunos de pós-graduação fazerem pelo menos uma vez, porque você entende o racional atrás da análise. Próximo slide, Jana. E a análise de Probit, então, em suma, é o ajuste dos dados de mortalidade em probabilidades acumulativas a uma reta de distribuição normal ou uma análise de regressão de unidades probabilísticas, e é daí que vem o Probit, Probability Unit, ou unidade probabilística. E como vocês podem ver aí, quando você transforma no eixo dos Y, o percentual de resposta, no caso aqui, o exemplo mortalidade, na unidade de Probit, a sigmoide se transforma numa reta, e através dessa equação da reta a gente consegue calcular não só as doses letais, como o coeficiente angular da reta, que também é bastante importante, a Jana vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu estou só lembrando que uma das maneiras de você fazer a correção pode ser Abbott, extremamente conhecida, que aí a porcentagem de mortalidade observada no tratamento, menos a porcentagem de mortalidade na testemunha, dividida sobre 100, menos a porcentagem de mortalidade na testemunha. E aqui no eixo dos Y, então, você já está trabalhando com a mortalidade corrigida, que é depois transformada em Probit, e se você olhar ali, por exemplo, na mortalidade corrigida de 35%, e olhar na tabelinha de Probit, você vai lá no 30 do lado esquerdo, e depois traça uma linha para o 35, dá 4,61.
e aí você faz faz essa transformação 1 a 1 para cada porcentagem corrigida, plota a probit e obtém a reta. Próximo slide, Jana. Finalmente, o teste do Q² é utilizado para verificar o ajuste dos dados ao modelo probit, e assume-se aí a hipótese nula, que não existe diferença significativa entre a mortalidade observada e a mortalidade estimada, pela equação da reta obtida, como explicado no slide anterior, você calcula a mortalidade estimada, que é expressa em probit, e depois você transforma, você pode vir para o próximo slide, Jana, essa mortalidade de probit na própria tabela em porcentagem de mortalidade esperada. Depois você pluga esses números na equação de discrepâncias, uma a uma para cada mortalidade, onde R é o número de insetos observados mortos na dose, o P é a proporção de insetos mortos esperados na dose, N é o número de insetos testados e NP é o número de insetos esperados mortos na dose. E aí, ao você somar todas as discrepâncias, você tem aí um Q² calculado de 5,2, compara com o de tabela, se for menor, há um bom encaixe. Se não for um bom encaixe, você tem que voltar novamente, daí a importância de fazer essa análise preliminar no começo, quando você está, inclusive, selecionando as doses, para ver se você tem um bom encaixe, porque você pode ter que voltar e excluir algumas doses que são outliers, onde, por exemplo, a dose, numa dose crescente, você tem uma mortalidade mais baixa, e depois na próxima dose você tem mortalidade mais alta de novo, isso é considerado um outlier, pode ser removido, mas o ideal seria que a seleção das doses fosse feita de uma maneira bastante sistemática, e quando isso é feito, raramente o Q² dá um mau encaixe ao modelo probit. Próximo slide. Bom, agora eu vou passar o bastão à minha colega Jana, ela vai falar um pouquinho mais, alguém já comentou aí sobre os muitos métodos, o R, por exemplo, é descrito em bastante detalhe no trabalho de Carvalho et al., que eu citei lá no segundo slide. Acredito que muitos de vocês são bastante familiarizados com SAS, e também com Polo Plus ou S Plus, enfim, são todos procedimentos estatísticos, são todos aplicativos computacionais que nos permitem fazer esses procedimentos estatísticos de uma maneira bem rápida e bem eficiente, e existem aí online os manuais para se trabalhar com todos esses métodos. Nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhe do cálculo pelo gráfico, pelo método gráfico, porque eu acho que ele explica o que os softwares estão fazendo por detrás das cenas. Mas, novamente, como eu falei no começo, é importante, a priori, verificar sempre se os dados se enquadram nas premissas básicas da estatística paramétrica, fazer os testes aí de homogeneidade, variância e normalidade, antes sequer de começar a fazer a análise de probit. E então passo o bastão para você, Jana, obrigada. E aí no final a gente pode abrir para perguntas. Obrigada, Paula. Eu começo então agradecendo pelo convite. Quando a Paula atendeu o convite a mim para passar um pouco do que a gente faz no laboratório, na prática, eu até comentei, falei, eu dei uma olhada no evento, né, e falei, Paula, só tem fera. Então, tem muitas pessoas aqui que eu admiro muito e que eu sigo os trabalhos, e fico muito grata com essa oportunidade para poder aprender mais com vocês. Também tenho certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa. E eu me sinto aqui, como eu disse para a Paula, eu me sinto como a representante do outro lado, que está lá na bancada do laboratório, precisando de ferramentas, precisando de instrumentos rápidos, né, práticos, para poder fazer o trabalho ali no dia a dia. Então, realmente, eu falei para a Paula, essa posição que eu vou assumir aqui, com certeza não de uma pessoa que tem todo esse expert como vocês em estatística, mas como alguém que está ali todo dia na bancada e supervisionando, fazendo, contando inseto, avaliando mortalidade, fazendo seleções, fazendo essas análises aí. Então, eu vou passar um pouco mais dessa visão de usuário aqui,
E eu acho que é legal no sentido que o professor Anderson falou, que é essa troca de experiência, né? O que está sendo feito lá, o que se faz na estatística também. Bom, então, como a Paula falou, uma das coisas mais importantes é entender se esses dados estão bons o suficientes. E aí, uma coisa que a gente tem, assim, muito claro né, dado ruim, a gente não mostra, a gente descarta e vai buscar as boas condições experimentais, as boas condições para ter esses resultados. Realmente, às vezes, é muito difícil ter essas condições, e como a Paula mesmo disse, a gente gasta muito tempo na metodologia, nas doses, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já trabalhou com pragas que são bem desafiadoras, né? Eu vejo aí pessoas que trabalham com percevejos, não é fácil. Os sugadores são um drama à parte, né? Eu trabalhei com cigarrinha da cana, Mahanarva fimbriolata, e fazer uma população no controle ter uma mortalidade abaixo de 20% é realmente uma luta para anos. Então, a gente realmente tem que estar muito atento a tudo isso que vem antes para chegar com algo de qualidade. Bom, como a Paula disse, tem vários métodos. A gente pode utilizar, inclusive, o Excel, que é bem tranquilo, tem planilhas prontas na internet, ou para quem entende um pouco mais de Excel, pode colocar todos esses cálculos no Excel, e daí a gente puxa o gráfico e os parâmetros. Bom, então coloquei um pouco aqui das nossas tabelas, né? Então, o que a gente fez foi fazer um pouco desse desenho no Excel mesmo, para que saia de uma forma rápida, tranquila, né? E as pessoas possam usar aí com tranquilidade também. E aí a gente coloca essa entrada de dados no Excel, das concentrações, do log, já puxamos então por fórmulas, né, esse probit estimado, calculamos o parâmetro, né, e o slope, e aí então fazemos esse cálculo dessa que vai virar agora essa linha, né, como a Paula explicou antes, antes de ir para probit era um sigmoide. Bom, existem coisas muito importantes nesse detalhe que realmente podem dar problema no nosso fit, são os extremos. Então, a gente evita as doses que causem de 0 a 100% de mortalidade. Então, normalmente a gente fica entre as de 5 a 95% para a gente ter uma melhor performance, né, daí desse modelo. Também é uma tabela de Excel disponível na internet que a gente busca e consegue jogar os dados e já está todas as fórmulas lá, já dá os resultados direto. E, inclusive, essa tabela do Excel, ela já nos fala quais são os dados, né? Se tem um bom enquadramento, qual é o slope, qual é o intercepto, já mostra todas essas variações aí com a entrada das doses e dos resultados. Bom, então depois desse cálculo, né, conforme a Paula mostrou a base disso, né, passa a ser uma conta relativamente básica, né, e a gente chega a essa nossa equação que vai nos dar aí essa visualização desse resultado. Então, só um exemplo prático aí desse cálculo da concentração letal 50, como a Paula falou, é uma região interessante de obter e é onde a gente usa para fazer algumas análises práticas do dia a dia na bancada do laboratório. Bom, a gente trouxe uma visão mais prática de bancada, né? O Alexandre bem falou, né? Os dados que são gerados com essas análises e as decisões que a gente toma são muito importantes. E aqui a gente traz uma visão de empresa, então realmente são produtos que vão para o campo, são estudos básicos, né? Que vão começar a direcionar o que a gente tem que fazer no laboratório. Bom, então eu trouxe um exemplo aqui de uma resposta da concentração de mortalidade sobre Helicobacter parmigera com um vírus, né, que é o HERE-NPV, utilizando drop filling, o bioensaio de injeção de gotas em lagartas neonatas, onde a gente mostra aí o número de insetos utilizados, o coeficiente angular, a concentração letal e seu intervalo, assim como o Q quadrado e o grau de liberdade. Bom, o intervalo de confiança, bom, primeiro então assim, né,
primeiro de tudo, a gente tem que ver o ajuste ao modelo, né? Apesar de estar escrito aqui ao contrário, mas a primeira coisa que a gente faz é observar o ajuste ao modelo Probit pelo Q quadrado, como a Paula havia mostrado, né? Que o Q quadrado calculado ele deve ser menor que o tabelado. Bom, essa é a primeira coisa que a gente também precisa observar. Depois, então, a gente começa a tomar decisões e a pensar sobre o que aconteceu quando a gente fala no intervalo de confiança dessa concentração, né? Então, a gente sabe que quanto maior esse intervalo de confiança, menor a precisão dos dados. E aí, particularmente quando você trabalha com biológicos, o desafio ainda é um pouco maior do que com químicos, né? Com químicos, a gente tem uma condição um pouco melhor de trabalho com Probit, e com biológicos a gente tem um desafio de metodológico, de desenho experimental, que é um pouco mais complicado. Porém, conforme a gente vai ganhando experiência com esse micro-organismo, a gente começa a conseguir fazer as coisas andarem por um caminho melhor. Então, acho que vai muito da experiência com o micro-organismo. Eu trabalhei bastante tempo com fungo e agora temos quase 5 anos aí com baculovírus, e são coisas completamente diferentes, né? Apesar de serem micro-organismo, é um pensamento, uma metodologia para químico, uma para fungo, uma para vírus e outra para bactéria. Então, a gente consegue entender esse desenho quando a gente pensa mesmo na dieta, nos detalhes da dieta, no tamanho dessa célula do bioensaio, é extremamente importante, né? Então, às vezes, a gente não consegue estender um modelo que a gente usa para químico porque a gente não adequa às condições experimentais, e isso envolve uma grande parte desse trabalho também. Bom, mostrando um pouco de um exemplo prático aí, um trabalhinho simples, por exemplo, né, a gente pode olhar aqui, está um exemplo de tolerância de Helicoverpa em relação a outras lagartas, a clorantanilipror. Isso pode ser utilizado, então, no caso, essa análise de Probit, para que possamos entender qual é a suscetibilidade, né? E aqui a gente não fala de resistência, a gente fala de tolerância, porque estamos em espécies diferentes. Isso pode ser feito não só com químico, mas também com biológico, de observar das pragas que eu tenho na lavoura, das espécies de lagartas que eu tenho lá, quais são as mais suscetíveis, né? Quais estão dentro do espectro de ação desse meu produto. Então, a gente observa aí a diferença dessa suscetibilidade pela observação da CL50 de diferentes populações, como Helicoverpa parmígera, Crisodex includes, Chloridae virescens, Spodoptera frugiperda, e a gente observa, então, aí essas suscetibilidades diferenciais. Falando um pouco do que a gente estava falando de metodologia e que vai depois nos dar uma maior tranquilidade para trabalhar com esses modelos, normalmente quando a gente utiliza químicos, né, produtos químicos, a gente pode utilizar essas células menores, a gente mostra aqui uma plaquinha para cultivo celular. Essas células menores se adequam bem, porque essas lagartas elas vão viver um tempo mais curto. Então, a gente pode economizar aí na dieta e no tamanho dessas unidades experimentais. E quando nós fazemos aqui com químicos, nós podemos utilizar terceiro Inster, normalmente são utilizados insetos de terceiro Inster, porque essas espécies apresentam essa suscetibilidade até esse Inster. Isso é muito importante. Se a gente faz uma confusão nisso, a gente pode comprometer todo o trabalho, né? Como a Paula falou, essas são as coisas muito importantes de estarmos atentos, né? Quando a gente passa aqui para, a gente já mostrando aqui um trabalho feito no laboratório corriqueiro, isso é no dia a dia, né? A gente faz 2, 3, 4 desses por semana, então vejam vocês que são muitos dados, como o Alexandre falou, e precisamos de decisões aí rápidas. Bom, esse exemplo prático é da seleção de isolado virulentos a Spodoptera idani e frugiperda. Nós tínhamos aí para a Spodoptera frugiperda 6 candidatos e para a Spodoptera idani 5 candidatos. Então, são vírus que estão ali no banco, né, de patógenos, e a gente precisa ter um começo ali em qual deles a gente vai apostar. Claro que não é apenas isso, né? A gente está mostrando aqui um dos fatores. Tem muito mais fatores além disso que a gente também considera.
fatores aí de quanto que eles são suscetíveis a condições ambientais, qual é a estabilidade no armazenamento, capacidade de produção. Tem N fatores que, quando a gente vai escolher um isolado, são levados em consideração. Basicamente, a gente mostra aqui um desses fatores que a gente coloca nessa tabela grande de tomada de decisão é o fator de dose, né, ou a concentração necessária para matar 50% desses indivíduos. Então, à esquerda, a gente mostra ali, primeiro, preparando todas as doses diferentes, de 10 a quinta a 10 a nona, né, para quando a gente trabalha com micro-organismos, essas doses são diferentes, a magnitude também é diferente, o próprio slope dessa curva, ela é um pouco diferente, a inclinação, né, dessa curva é um pouco diferente. Então, nós temos aí à esquerda as lagartas neonatas se alimentando do drop filling, das gotículas, e aí nós pintamos esse vírus de azul e escolhemos somente aquelas que apresentam o abdômen, pelo menos 2/3 do seu abdômen preenchido pela coloração azul. A gente precisa garantir que essa lagarta ingeriu esse vírus para depois ela fazer esse efeito. Bom, selecionamos essas lagartas que realmente ingeriram os vírus, colocamos nas unidades experimentais, e aí, como nós trabalhamos com lagartas que são canibais, como a armígera e até frugiperda, a gente individualiza essas lagartas. Além disso, a gente trabalha com vírus, então, como elas podem morrer e liberar novas partículas virais, elas precisam estar separadas, senão uma pode passar para a outra, não pela infecção inicial, mas pela replicação. Né? Mesmo pelas fezes eu posso ter essa contaminação. Então, nós fazemos aí várias repetições, né? E esse experimento, esse ensaio, ele é repetido no mínimo 3 vezes, para a gente garantir que não foi ao acaso que as respostas aconteceram, não era o lote de lagarta que poderia ter algum problema, e garantir que realmente seja só o vírus. Fazemos essas avaliações, então. Nesse caso, a gente observou que tanto para a Spodoptera frugiperda quanto para a Eridânia, a gente tem um potencial no isolado F. Então, esse isolado F, né, que apresentou aí uma concentração, né, nesse caso é concentração, né, eu não sei exatamente quanto que essa lagarta ingeriu, sei apenas a quantidade que eu coloquei por ml, então essa concentração letal 50 aí, ela foi favorável ao isolado F. E aí, se a gente olhasse os dados dessa análise, a gente aceita esses dados, né, com que quadrado que deu um bom fit, né, um bom enquadramento, e pela observação do intervalo de confiança também, separando esse isolado dos demais isolados. Então, já conta um ponto positivo. Eu vi que mais para frente aqui nós teremos palestrantes que irão falar também da análise de sobrevivência. Depois que a gente faz essa análise, a próxima também é a análise de sobrevivência, porque nos interessa muito o tempo letal, porque a ação desse produto, quanto ele demora para ciclar, para agir dentro da lagarta, ela é muito importante também. Então, logo em sequência, a gente já promove, já faz também essa análise de sobrevivência para ver esse perfil desse isolado. Se ele tem uma boa mortalidade, né, tem uma baixa concentração letal, mas o tempo letal é muito alto, ele também não é viável para a gente usar. Bom, mais um exemplo aí, né, utilizando aqui diferentes espécies. Então, apesar de serem espécies que estão no mesmo gênero, no caso aqui Spodoptera albula, Spodoptera cosmioides e Eridânia, também com esse tipo de análise, a gente mostra aqui, com o mesmo tipo de ensaio, né, as lagartas já recém-eclodidas se alimentando das gotículas, sendo avaliadas. A gente consegue observar que, mesmo para dentro do mesmo gênero, um vírus generalista, como esse vírus que foi testado aqui, que é o Autografa californiano múltiplo núcleo poliedrovírus, ele apresenta diferente ação, ou seja, as lagartas têm diferente suscetibilidade a esse vírus. Spodoptera eridânia, então, aqui dessas 3, é a que está dando mais trabalho, né? E nesse experimento é que mostrou uma suscetibilidade menor, inclusive com a diferença e os limites não se sobrepondo, né? Então, Spodoptera eridânia e a concentração letal ficou por volta de 10 a sétima, enquanto que albula e cosmioides ficaram por volta de 10 a sexta.
ou seja, o bula e cosmioides são mais suscetíveis, são pragas que seriam mais fáceis de serem controladas do que Spodoptera eridânea em si. Então, mais um exemplo da aplicação prática no laboratório. Bom, também para a gente fazer a prospecção de novos alvos, né? Então, com esses vírus e mesmo de produtos que já estão no mercado, é sempre importante entender quais mais pragas poderiam ser afetadas. Então, aqui mostra também um trabalho prático com as mesmas metodologias, observando a suscetibilidade de elasmo e de agrotes a esse vírus generalista, que é o Autographic cliforianus núcleo poliedrovírus. Bom, da mesma forma que a gente observa que também são lagartas suscetíveis, né? Quando a gente fala de concentração letal por volta dessa casa de 10 a sexta dentro de baculovírus, já é um resultado interessante para nós, a gente já consegue observar, fazendo então, utilizando aí essas doses que seguem de 0, espaçadas logaritmicamente, né, até 10 a nona. E aí, como a Paula bem lembrou, é importante a gente estar atento aos detalhes. Para fazer esse trabalho de relasmo, na verdade, a grande dificuldade foi a avaliação, né? Como as lagartas elas fazem galerias e não se mostram, era complicado observar se essas lagartas estavam ou não vivas ou mortas. Esse foi a grande dificuldade desse trabalho. E a gente, então, desenvolveu uma técnica da construção da galeria. Então, conforme nós tocávamos com o pincel, se uma galeria havia sido construída e mantida, a lagarta estava viva. Se a galeria não havia sido construída, quer dizer que a lagarta estava morta. Então, a gente conseguia fazer essa avaliação também. Bom, só finalizando, uma última fala, e quando a gente começa a trabalhar com biológico, a gente tem que trazer isso muito claro para as pessoas. Existe uma confusão muito grande com a dose-resposta quando ela vem de químicos, né? E quando ela vem de químicos, essa reta é muito mais inclinada. E as pessoas esperam que do biológico a gente tenha também uma reta muito inclinada ali, né? Uma linha muito inclinada. E na prática, o que a gente observa com isso, né? Que conforme eu incremento dose para químicos, eu tenho um incremento quase que proporcional ali para a resposta. Para biológico é um pouco diferente. Por isso que aqui as doses são tão espaçadas, né? As doses são extremamente espaçadas. Porque para que eu tenha um pequeno aumento de resposta, eu tenho que, às vezes, aumentar aí minha concentração em 10 vezes, 100 vezes. Então, é um pouco de diferença que, acostumando e trabalhando com os dois tipos de produtos, a gente vai observando. Bom, deixa eu interromper aqui, então. Pronto. Ai, que alívio ver vocês. Eu estava vendo desde o início da apresentação da Paula só a tela, eu estava até meio assim, já. É estranho apresentar para a tela. Mas é um pouco da prática do laboratório que nós gostaríamos de mostrar para vocês. A gente fica aberto a perguntas, a comentários, a sugestões também, que eu imagino que possa vir bastante sugestões bacanas aqui. Como eu disse, a nossa ideia realmente é trocar a experiência de quem usa e quem quer aprender para fazer a ferramenta ser ainda melhor utilizada. Eu acho que é isso, então. Terminar a fala aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade. Excelente fala, a gente teve, então, uma excelente apresentação. Olha, vocês falando, eu me senti, parece que fazendo um passeio no laboratório, vendo a rotina de trabalho de vocês. Então, fantástico, muito obrigado. Eu particularmente gostei muito. É muito bom ver muita aplicação, né? A parte inicial, a Paula falou, depois você trouxe essa sequência de aplicações, achei fantástico, muito didática. Então, a gente teve essa fala da doutora Paula Masson, né, que é diretora de tecnologia, acho que é isso, né, lá na Agbaitec, da Janaíne Rezende, que é gerente de pesquisa, na Agbaitec também. A gente, então, tem esse momento, né, de conversa agora, então vamos ficar bem à vontade, né, como a gente falou desde o início, uma conversa, estamos aqui entre colegas, se puderem abrir a câmera, melhor ainda, e aí
a Janaíne fica aqui para conversar com a gente sobre o que ela faz. Então, fica aberto o microfone, fica aberto para quem quiser. O professor Fábio nem aguentou, já mandou uma pergunta ali querendo saber do corante. Desculpa, Janaíne, eu errei seu nome, eu não sei por que eu pus a linha aí, veio na cabeça, eu não... Você está querendo assistir muito a próxima palestra antes, né? Que está prometendo essa palestra, eu também estou ansiosa, hein? Estava abaixo aqui, eu digitei, mas a Paula me respondeu aqui, é porque de vez em quando a gente trabalha com plantas inseticidas, né? Então gostei dessa ideia. Eu já peguei muitas informações boas aí que vocês passaram, né? Da importância do planejamento. E tudo que vocês falaram aí é o que acontece com a gente aqui, né? De vez em quando. As doses, a gente monta experimenta, as doses altas não matam, as baixas que matam. Então, esse corante na dieta, tratar aquele número de inseto antes, né? E somente depois levar eles para o experimento. Então... são muitas dificuldades, né? E a gente vai pegando o jeito de cada um deles, né? A gente trabalha especificamente com lagartas, então tem espécies que são muito sensíveis à manipulação, né? E outras não. Então, assim, até o pincel a gente tem que trocar dependendo da espécie que a gente vai manipular, né? Eu acho que o Alexandre quer falar. O Alexandre está com a mão levantada ali? Na verdade, Janaíne, eu queria era perguntar. Assim, em nível de laboratório, a gente deu para ver o tanto que é complicado a gente chegar, quanto cuidado para chegar num resultado consistente, né? A Paula fez as advertências lá no começo e você mostrou depois. Eu acho muito, assim, a gente vendo como é feito, isso estou falando para a gente valorizar mais os resultados consistentes que a gente vê escrito no trabalho, né? O esforço muito grande. Agora, sim, em nível de campo, Janaíne, quando a gente leva isso para o campo, eu gostaria de saber, assim, eu já fiz um trabalho, uma única vez que eu tentei com biológico, foi usar fungos no controle de um percevejo. E eu consegui uma mortalidade máxima lá, observada, de 35%. Os produtores falaram, que é isso, muito pouco, né? Então, isso me levou, assim, quando você falou da curva, da inclinação, eu vi esse aspecto aí. Então, eu falei assim, não, mas é 25%, 35% no primeiro ano. Então, se você conseguir evitar que a população vá para o refúgio, 35% a cada ano, vai chegar num ponto que você vai baixar essa população. Mas, assim, o produtor tem pressa, né? Ele quer um negócio lockdown lá. Então, eu queria saber de você, assim, quais os cuidados, assim, que você observa na hora da gente levar isso para o campo, esses resultados que a gente tem que ter, para não parecer que eles são frustrantes, né? Porque senão quando você pega uma mortalidade muito menor no campo, o que você falasse alguma coisa sobre isso aí? Legal, Alexandre, obrigada pela pergunta. Eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que isso é muito da empresa que a gente vive, né? Para baculovírus, assim, para mim tá até mais confortável hoje com baculovírus do que quando eu trabalhava com fungo. Porque baculovírus, eles são muito agressivos. Então, a gente tem produtos com uma eficiência muito boa mesmo no campo. Mas a gente também tem produtos com uma eficiência menor também, né? A gente mostrou ali que a gente tem vírus muito específicos e vírus muito generalistas. Os vírus generalistas, eu vou chegar na sua pergunta com a historinha. Os vírus generalistas, eles são bons porque atuam numa gama maior de hospedeiro, porém, ele também tem esse problema que é uma porcentagem de mortalidade menor. E aí, quando a gente se encontra com isso, a primeira coisa que você falou faz muito sentido, que é o incremento com o tempo. Então, tanto o fungo quanto o vírus, eles são produzidos no inseto. Então, com o tempo, isso vai sendo diminuído. Com o baculovírus, a gente já conseguiu, no campo, mostrar a diminuição de até 1 ou 2 aplicações de inseticida químico utilizando baculovírus. Então, se você faz trabalhos, né, que você, no campo, monta parcelas que você coloca baculovírus e outra que você coloca inseticidas, você observa que com os baculovírus ou com os biológicos, quando você
tem esse patógeno no ambiente, você tem poucas daquelas ressurgências da praga, porque esse patógeno está presente lá. Na hora que essa população vai começar a subir, esse patógeno já começa a atuar, né? Então, isso já vai se mantendo no campo. Então, a gente tem observado que mesmo dentro de uma safra, a gente pode diminuir a aplicação de inseticida utilizando o biológico por causa dessa... Não, o nome correto não é persistência, mas eles entendem, né? Não é residual, mas o produtor entende mais fácil quando a gente fala, olha, é como se fosse um residual que fica mais tempo lá. O químico tem um tempo determinado e muito curto para funcionar. Esse fungo, esse vírus que você coloca lá, ele funciona durante mais um tempo. Tá, daí tem um outro problema, Alexandre. Tem algumas pragas que não aceitam essa espera. Então, por exemplo, falsa medideira na soja. Se você está com uma população grande, ela vai consumir muito. Então, assim, o que a gente observou nos primeiros anos e nos trabalhos práticos e nos trabalhos de pesquisa no campo, é que no início a população comia tanto a lavoura que quando o produtor começava a ver as lagartas mortas, porque o vírus vai demorar 5 dias para matar ela, né? Então, até que ela morria, ele queria ver esse choque e ele precisava desse choque porque ele não aceita que ela desfolha. E aí a gente entra em outro aspecto, que é o quanto de desfolha que ele pode aceitar, não vamos falar disso, que dá mais plano para manga. Mas, né, o produtor não queria adotar a tecnologia porque não estava confortável com a desfolha. Então, o que é que nós fizemos? Vamos fazer, então, um trabalho que a gente tenta, nesse início de aceitação da tecnologia, para ele se sentir confortável, colocar um produto de choque que seja compatível com o meu biológico, para que a gente dê esse conforto e dê uma oportunidade para a entrada desse biológico. Então, a Agbatec, ela tem feito isso. E com esses produtos que a gente tem, essa primeira ação um pouco mais baixa, né, que não é como ele está acostumado, a gente está fazendo essa parceria. E aí, Alexandre, dá para começar com um choque, você diminui a população, só que esse choque hoje, principalmente nessas lagartas, ele está baixo também, né? Então já vai sobrar ali uma porcentagem boa de inseto. E essa porcentagem boa de inseto que sobra da ação que o choque não pegou, mas que segura a desfolha, que segura a ansiedade do produtor, ela começa a atuar no que sobrou aí, começa a atuar o químico. E se a gente faz uma análise de sobrevivência, é tão legal que a gente tem esses dados, né, de aplicar os dois juntos e ver que naquele primeiro de choque, você tem ali nos primeiros 2 dias o produto de choque agindo. Passou esse tempo, 4 dias, quem começa a agir é o vírus, que é aquelas que não morreram com o químico. Então, depois de uns 4 dias, a gente começa a causar mortalidade pelo biológico. E o biológico, então, devagarzinho, começa a se manter dentro dessa população. E aí, com o tempo, o produtor vai se acostumando, vai entendendo, aprendendo, e a gente abre um pouco mais de portas. Então, assim, uma coisa que a gente tem feito e tem dado certo é utilizar, né, coisas que ele já usa, colocar o nosso em cima, depois ir tirando um pouco, aos poucos, o que ele já usa, conforme ele pega confiança no produto biológico. Não sei se ajudou um pouco a fala. Foi até mais, Janaína, do que eu queria saber, né? E foi até mais. Obrigado. Mais ou menos era isso mesmo, né? Daí, só quero ressaltar a importância também do conceito do nível de dano econômico, né? Para a gente saber quanto de desfolha a cultura pode suportar, né? Sem que saia daquela faixa de tolerância na curva, né? De resposta. Então, assim, é importante a gente trabalhar essas duas coisas também. Obrigado. Isso é muito importante, viu, Alexandre? Eu acho que é uma discussão que a gente tem que trazer também, porque, principalmente para quem trabalha com biológico, isso é um dado fundamental. Então, acho que a gente tem que integrar isso, trazer de volta, porque, não sei, parece que de um tempo para cá deu uma quietada, né? A gente tem que trazer essas pesquisas, trazer esses dados de volta, porque vai ajudar muito na adoção de biológicos se a gente tiver esse entendimento da tolerância da cultura. Tá aí um tema, então, já para um próximo evento, né? Determinação de dano econômico. Com certeza, é um excelente tema. Ótimo. A doutora Aline Maia está com a mão levantada. À vontade. Oi, Janaíne. Eu, uma de estatística, eu queria fazer alguns comentários e algumas perguntas. Por exemplo, quando você usa o Excel, você consegue calcular erro padrão, falha de confiança também? Sim, a gente está usando duas planilhas no laboratório com Excel.
Uma delas a gente simplesmente baixou da internet, porque tem páginas que tem várias, mas a gente conferiu as fórmulas, né? E uma a gente desenvolveu dentro do laboratório. Eu não entendo muito de Excel, não entendo quase nada. Então, a gente tem um colaborador dentro do laboratório que é expert em Excel, né? Então, o que a gente faz? A gente traz os artigos, faz essas conferências dessas fórmulas e traduz para ele. E aí ele vai colocando isso lá dentro do Excel. Eu não sei dizer realmente, porque não é o meu forte, como que faz isso lá dentro do Excel, como que põe essa célula. Imagino que tem muita gente aqui que faz isso com as mãos atadas. Mas eu não tô por aí. Então, eu tenho uma pessoa que faz esses inputs para mim e trava a fórmula, porque eu estrago tudo. E ele põe o cadeadinho lá para eu não bagunçar as fórmulas dele. E aí a gente não bagunça, mas é possível sim. De fazer. Você pode inserir qualquer fórmula, né, no Excel. Sim. Você pode, apesar de ser uma fórmula bem mais complicada, a fórmula de erro padrão, da estimativa, intervalo de confiança e tal, né? Agora, eu queria falar um pouco sobre a comparação via intervalo de confiança, tá? Se você tiver só 2 tratamentos, aí tanto faz você comparar via intervalo de confiança ou fazer algum teste comparando os parâmetros das curvas, né? Ou comparar as próprias 350. Porque no SAS e no R, você tem a possibilidade de fazer essas comparações com 3 tratamentos. Quando você compara por intervalo de confiança, você considera só 2 grupos, né? Você vai comparando 2 a 2. E quando você compara 2 a 2, você deixa de fora alguns dados e você reduz a eficiência da comparação. Então, quando tiver mais de 2 tratamentos, é preferível, né, usar testes de comparação que podem ser feitos no SAS ou no R, né? E outra coisa, sim, eu fiquei essa questão de descartar dados é meio polêmica, né? Por exemplo, de descartar as extremidades. É muito difícil, né? Muito difícil você decidir se vai ou não descartar um dado, porque a princípio, só se você imaginar que aquele dado não condiz com a realidade, né? É que você descarta. E eu fiquei pensando naquele fato de descartar o 0 e o 100, você perde grau de liberdade, você perde informação. Eu não sei se eu concordaria muito com essa história de descartar, né, o 0 e o 100. Não, faz todo sentido. Uma das partes, né, o ônus de se descartar o 0 e o 100 é realmente perder grau de liberdade. E às vezes por isso a gente tem que inserir doses para ganhar grau de liberdade. Então a gente coloca mais doses. Então, assim, é raro a gente usar menos de 8 doses. Então, às vezes, a gente tem que colocar ali 8 doses para pelo menos ter um 6 de grau de liberdade, né? A gente normalmente descarta esse 0 e o 100, porque se a gente deixar os 2, aí a gente não enquadra, né? Mas aí é aquela questão, né? Quando a gente tiver, dependendo do que a gente for fazer, dá para a gente procurar outros encaixes, com certeza, dá para a gente procurar outros encaixes para colocar. É exatamente uma coisa que eu queria comentar. Assim, a forma mais usada, a forma mais clássica, é considerar que as tolerâncias têm distribuição normal, tá? Mas, por exemplo, no SAS, tem 2 outras distribuições que você pode usar, que é a Gompertz e a logarítmica. Às vezes, essa curva, pela natureza do produto que você está testando, essa curva dose-resposta não é bem simétrica. Oi, cadê a professora? Acho que ela caiu. Tá com outra câmera dela aqui, mas não sei se ela tá com acesso. Deve estar entrando, logo deve estar entrando. Mas muito bacana as colocações da Aline, e sim, a gente leva em consideração o modelo logaritmo também, a gente faz algumas dessas adequações, né? A gente trouxe mais o beabá mesmo, assim, do dia a dia do laboratório, porque é um volume muito grande, né? Então, assim, o que a gente põe ali na pauleira mesmo para ser colocada. É lógico que quando passa dali, né,
Ah, legal, uma colocação ali. É lógico que quando passa desse processo de básico, de pesquisa bem básica, que é esse inicial, que é um volume muito grande, a gente afrouxa o cinto, né? E daí já não fica nem só nós mais, aí a gente envolve pessoas que são como vocês, expert, quando é um negócio que já está no final, que a gente precisa de uma coisa mais refinada, a gente faz um improvement disso, né? Na verdade, a gente usa isso mais para a pauleira do dia a dia, né? Que são ali alguns milhares de experimentos feitos e a gente precisa que não só nós fazemos isso. Então, fica esse Excel pronto, a galera entra com dado, a gente revisa e já sai, assim, né? Então, é uma coisa de segunda para a gente ter na quarta, na quinta. Então, a gente traz para essa praticidade um pouco maior. Ai, não tô... Aline, não estou escutando. Seu microfone está fechado. Não, é porque aqui tocou o telefone e não sei por que saiu da reunião. Tá, mas tudo bem. Porque então você acha que seria muito bom a gente ter um programa, digamos, não ensaio, mas talvez em R, que é de mais fácil uso, onde se fizesse essa comparação da DLC 50 e dos parâmetros da dor de resposta, quando houvesse mais de 3 tratamentos, mais de 2 tratamentos, né? Um programa que pudesse ser implementado e usado rapidamente e fizesse isso, né? Ah, excelente. Eu estava até comentando, isso seria excelente, porque a gente usa uma quantidade de tratamentos enormes e, assim, durante a semana é muita coisa. E a gente precisa dessa facilidade, porque normalmente nem somos nós que colocamos isso para rodar na correria, né? Então, assim, se isso for bem acessível, seria perfeito para nós no ponto de vista operacional do laboratório. Excelente. Vocês trabalham com SAS? Eu já trabalhei com SAS, mas não, porque o SAS a gente tem que pagar, assim, uma coisa complicada de empresa é que você não pode usar produto que não seja licenciado e com as licenças pagas. E mesmo em empresa, eu imagino que é mais ou menos como na universidade, como no centro de pesquisa, a pesquisa não recebe muita grana, né? Então, a gente não consegue ter acesso a programas um pouco mais caros para a gente pagar a licença. Isso é uma realidade mesmo de empresa. Então, assim, às vezes a gente fala, estou na empresa, dá para pegar tudo, né? Que a gente quer. Mas não dá, não. Então, de modo geral, o R é o melhor, né? O R é melhor porque é gratuito. Certo. Exatamente. Então, era mais ou menos isso, né, que eu queria comentar. Agradeço muito, Obrigada, Aline, obrigada. pelos comentários. Obrigada eu. Vamos acelerar, porque a discussão está ótima. A gente fica o dia aqui, né? Vira a noite. O Zé Alexandre está com a mão levantada. Não? Ó, tem vários comentários aqui, por exemplo, o Walter está falando da questão do 0 e do 100, né? De tratamento degenerado, só dá valor tudo 0, tudo constante, né? Ou 100, tudo 100 também. Tudo morte, no caso, por exemplo, né? Aí o Tavis vai apresentar na próxima edição um Shine R, ele está falando aqui que ele vai desenvolver, já vai trazer para a gente um Shine que vai fazer essas comparações das CL50. Legal. Então está convidado já. E o Bruno está falando, então é uma sugestão, se o Bruno quiser, o Zé Bruno, rapidamente aí, um último comentário para a gente fechar essa sessão, Bruno. Seja muito bem-vindo. Oi, Anderson. Bom dia, pessoal. Eu coloquei apenas um comentário, porque, inclusive, assim, eu li uma revisão, né? E essa revisão, inclusive, apontava essa questão da acessibilidade, da comparação de intervalos de confiança. Então, só coloquei aqui no comentário o link da revisão que mostra que o teste de razão, o rating test, ele pode ser, em alguns momentos, mais adequado do que a avaliação por sobreposição de intervalos de confiança. E no R também, só fazendo um comentário adicional, o bom é que a gente consegue modelar, trabalhar, estimar essas concentrações letais, utilizando a distribuição binomial com superdispersão, que é bastante comum, né, na nossa área. Em dados entomológicos, a gente tem a superdispersão, uma variância bem acima da média, né, por exemplo. E tem essa flexibilidade de a gente trabalhar a superdispersão com diferentes funções de ligação, né? Logit, probit, coshit, então log-log complementar.
Então, só apenas esses 2 comentários adicionais. Eu gostei bastante da apresentação, tá, Janaína? Aprendi bastante com vocês, tá? Com você e com a Paula. É uma honra, né, assistir a apresentação de vocês. Então, assim, apenas complementando. Obrigado, Anderson, pela palavra. A gente que agradece, José Bruno. Daqui a pouco o José Bruno vai fazer uma fala aqui com a gente também. Pessoal, para a gente tentar manter o cronograma, eu vou então encerrar essa gravação aqui, essa primeira parte, para a gente fazer separado as coisas, né? E terminar então agradecendo a Janaína e a Paula pela excelente contribuição que vocês deram aqui com a gente. Espero que você possa continuar aqui com a gente, Janaína, contribuindo mais, né? Com certeza, eu que agradeço e vou continuar até o final. Tenho muito para aprender aqui. Super interessada. Ótimo. Então deixa eu interromper para a gente fazer uma separação.